O Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus de viagem para Jerusalém, atravessou a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Tendo parado a uma certa distância, ergueram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ora, aconteceu que, no caminho, ficaram curados. Um deles, ao ver-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, vindo prostrar-se aos pés de Jesus e agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Jesus, porém, observou-lhe: Mas então, não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou, pois, quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro? Depois disse para ele: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sive Domine benedicere, Dominum sit in corde tua et in labis tuis, autorite competente annuncio Evangelium sum. Amém. Todos sentados. Ao reverendo Padre Frei José Maria e aos demais fiéis aqui presentes, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, os homens do mundo têm um grande desejo de agradar as criaturas. Põem muito cuidado nos perfumes, nos cabelos, na elegância do vestir. Procuram as fazendas mais delicadas, vão seguindo as modas mais estranhas e desavergonhadas para adornarem o exterior do seu corpo, que até muitas, a maioria das vezes, se tornam escândalo e o ponto de parada para a estação do inverno, não só para si, como também para o próximo. Oh, se ao menos eles, meus irmãos e irmãs, tivessem o cuidado de agradar a Deus rapidamente, eram tocados da sua divina graça e rapidamente abandonariam todas estas futilidades mundanas. Enquanto suspiram pela tola riqueza e a beleza material dos seus corpos, esquecem a verdadeira beleza que está no mais íntimo da nossa alma. Quantas almas, meus irmãos, mesmo se dizendo católicas e mesmo diante dos sofrimentos desta miserável vida, tão rápida e passageira, nós presenciamos nestes dias quantas pessoas, logo do meio do ano para cá, que nós amávamos e amamos ainda, estamos rezando o seu Antônio e outras pessoas, a mãe da doutora Jade, que estão partindo para a eternidade. E nós vimos estas pessoas partindo para a eternidade, não nos tocamos, que rapidamente a nossa vida também vai passar e estaremos juntos com eles. Peçamos a Deus e a Nossa Senhora, com a graça de Deus, que eles estejam no céu, e rezamos também pelas almas do purgatório. E estas almas, se dizendo católicas, ainda sabem usar todos os socorros da fútil vaidade para se tornarem atraentes ao mundo e aos homens, para vencer na vida, dizem eles. São capazes de tudo, meus irmãos, de todo e qualquer sacrifício, mas não querem recorrer a nenhum sacrifício para salvarem as suas almas. O exercício do amor e do perdão, que torna a nossa alma tão bela e graciosa diante de Deus, que hoje nosso Senhor nos chama no Santo Evangelho ao encontro da Santa Confissão.
É este, e justamente o sentido místico do Santo Evangelho que Nosso Senhor nos fala hoje. Nas espessas campinas de uma aldeia judaica, vivia um grupo de 10 leprosos, entre os quais ao menos era samaritano e foi o único que veio agradecer a Nosso Senhor a cura. Porém, o mal da lepra amortecera entre eles qualquer divisão, curvando-os todos sob a mesma chaga e o mesmo destino. Com os olhos terrivelmente dilatados e não mais protegidos pelas sobrancelhas, que haviam caído pelo por pelo, com as orelhas engrossadas e disformes, com os dedos amputados e com todo o corpo em tormento. Quem aqui já viu leproso já sabe muito bem o sofrimento de uma pessoa que está com o corpo com lepra. Eles andavam por aquela terra penando, quando Nosso Senhor por ali passou. Se aproximarem, é claro, caso contrário, todo o povo os apedrejariam. Naquela época, na época de Nosso Senhor, os leprosos eram afastados para não contaminarem as pessoas que estavam sãs, as pessoas que estavam com saúde. Aqueles pobres leprosos, ao verem que a graça de Deus passava na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, tão perto deles, deram um grito lancinante, coitadinhos, esperando que de Deus viesse o seu socorro. Jesus, tende piedade de nós. Nosso Senhor, com a sua piedade paternal, voltou-se para aquelas carnes martirizadas pela lepra, as quais de humano nada mais restava a não ser a voz angustiosa, e disse: ide apressai-vos aos sacerdotes, em latim, ide ostendite-vos sacerdotibus. Ao irem, um novo fluxo de sangue subiu-lhes pelas veias, toda chaga estancou. Os tecidos corroídos dos leprosos renovaram-se subitamente. Pela força do milagre, foram todos curados e voltaram novamente a ter os seus corpos belos e curados como antigamente. Em nossa época, meus irmãos, há uma lepra muito pior do que nós pensamos, do que esta, que causa total ruína e matança dos nossos corpos. É a lepra da alma, que fulmina quase toda a humanidade, e como que um cancro cancerígeno lança na pútrida fossa da perdição milhares e milhares destas pobres e desgraçadas almas nas garras dos demônios infernais. De fato, meus irmãos e irmãs, o pecado nos priva de toda beleza espiritual e torna-nos mesmo diante de Deus. E assim como os imundos de lepra eram expulsos para fora das cidades e das aldeias com pedradas e com injúrias, assim também os imundos de pecado mortal são expulsos do paraíso. Uma alma em estado de pecado mortal é expulsa da presença de Deus na hora do julgamento. Expulsos da presença da Santíssima Virgem, dos seus anjos e santos, e só o demônio vai ter por companheiro no inferno. Estranho, porém, meus irmãos, e muito nos admira, que os homens não sabem suportar nas suas casas o fétido de um rato podre, de um bichinho que morreu, de um calango, ou de qualquer outra coisa que possa cheirar mal. E, no entanto, conseguem conviver não só com o coração corrompido, como também com a alma no estado da mais total putrefação do pecado mortal. Quantas almas, quantos anos e anos passam sem se conversar? Entretanto, Nosso Senhor, na sua bondade e na sua clemência, indica para cada um de nós e para estas pobres almas que estão neste estado de lepra espiritual a única cura: ide ostendite vos sacerdotibus. Ide apresentai-vos aos sacerdotes. Sim, ide e abri todas as vossas misérias ao sacerdote no santo sacramento da penitência, pois a Santa Confissão, meus irmãos, cura e preserva-nos
da lepra de todo pecado. Não nos deixemos enganar pela falácia de Satanás, que de hoje em dia engana tantas almas. Pois uma alma que verdadeiramente se diz católica jamais deve permitir que a sua alma seja corrompida pelo pútrido da lepra do pecado mortal. A lepra e o mau cheiro que exala do corpo de um leproso se torna, meus irmãos, deste mundo mais suave perfume diante da podridão que exala de uma alma em estado de pecado mortal. Quem não conhece aqui a história de Santa Catarina de Sena, dos seus escritos, Santa Catarina de Sena, ao se deparar com uma pessoa que chegava perto dela, ela tinha o dom infuso, se eu não me engano, nos estudos, de sentir o cheiro, o mau cheiro podre da carniça de uma alma que não se confessava. E assim também como o Padre Pio, Santo Antônio e muitos outros santos. Bastava chegar perto, a pessoa podia estar limpa com o perfume da Boticário, chamam de Boticário, né? Perfume da Boticário. Quando chegava a alma perto de Santo Antônio e de Santa Catarina de Sena, que não estavam em estado de graça, estes santos tinham este grande privilégio de sentir o mau odor de uma alma que estava em pecado mortal. Quão infelizes e desgraçadas são as almas, meus irmãos, que descuram o grande sacramento da Santa Confissão. Nos tormentos do inferno, estas pobres e desgraçadas almas que não se confessaram serão amarguradas com a lembrança de que podiam ter sido salvas e agora estarem no céu, apenas com uma simples, mas sincera confissão diante do sacerdote. Mas o seu orgulho da sua soberba, semelhante ao orgulho e a soberba de Lúcifer, arrastou-as todas para os tormentos do inferno. Quem não conhece aqui o grande santo taumaturgo, São Francisco de Jerônimo. São Francisco de Jerônimo era um padre jesuíta de Nápoles, que batizou o grande doutor da igreja que nós aqui conhecemos, estudamos até a sua moral católica, foi quem batizou o grande Santo Afonso de Ligório. Uma vez, pregando na praça pública sobre o inferno, uma infeliz mulher abria sempre a janela de sua casa para zombar da pregação de São Francisco de Jerônimo e com gargalhadas para dizer diante de todos que o inferno era uma mentira da Santa Igreja, uma fantasia dos padres e que não existia. E sempre repetia a mesma coisa da janela da sua casa que dava para a praça de onde o santo pregava. O nome desta infeliz mulher, meus irmãos, era Catarina. Ora, um dia em que São Francisco de Jerônimo pregava na praça mais uma vez sobre o dogma da existência do inferno, Catarina abre a janela de sua casa e, por entre gargalhadas, chamava a atenção de todos na praça, repetindo mais uma vez que o inferno não existia. O santo olhou para a infeliz mulher e disse na presença de todos na praça: Catarina, minha filha, o bom Deus, na sua infinita misericórdia, te dará mais 8 dias, a fim de que tu possas te confessar e te arrepender de todos os teus pecados. Caso contrário, a mão de Deus cairá sobre ti. E mesmo depois destas duras palavras, nem se deparou e nem sequer parou para escutar e meditar. Fechou a janela de sua casa, assim também como fechado já estava há tempos a sua alma e seu coração. No entanto, depois de 8 dias, o santo veio fazer a sua costumeira pregação na praça pública. Quando todos os presentes notaram que a janela de Catarina, que sempre se abrira para perturbar a pregação do santo, não se abriu mais. De repente, no meio da multidão, uma voz ecoa: Padre Francisco, a Catarina estava bem na sua casa, quando subitamente caiu e morreu repentinamente. O santo, ao escutar aquelas palavras diante de todos, exclamou: Agora nós veremos de que serviu zombar tanto da existência do inferno. E marchando para visitá-la,
no esquife do seu caixão, onde morta ela já estava, o acompanhou também uma grande multidão de gente que estava na praça. Ao chegar diante de Catarina morta, em alta voz o santo perguntou: Catarina, aonde tu estás? E a defunta, diante de todos, tomando novamente as feições de uma pessoa viva, mas com um aspecto terrível, de espanto e desespero, sentou no caixão e com uma voz aterrorizante gritou: no inferno, e ele existe. Depois voltou ao aspecto de uma defunta, deitando novamente no caixão. A história real, meus irmãos, deste episódio nos conta da vida de São Francisco de Jerônimo, que diante da multidão que presenciaram, que testemunharam este fato, da defunta que se sentou-se no caixão, formou-se uma fila imensa de fiéis para se confessarem sem fim com São Francisco de Jerônimo, porque tiveram um medo tão grande, muito grande, de irem para o inferno. É interessante também, meus irmãos, lembrarmos que um dos motivos para a rápida canonização deste grande santo de São Francisco de Jerônimo foi este grande milagre da defunta que ressuscitara por alguns segundos para dizer diante de todas aquelas pessoas que estava no inferno e que ele existia. O Papa da época era o Papa Gregório XVI. A Santa Confissão, meus caríssimos irmãos e irmãs, é um freio maravilhoso para suprimir os nossos maus instintos e os maus desejos. O simples pensamento de confessar o pecado apenas vir na nossa alma, o desejo de confessar o pecado e confessá-lo logo ao sacerdote, muitas vezes nos retém à beira do abismo infernal. O demônio, na sua astúcia diabólica, diz Santo Afonso de Ligório: tira-nos a vergonha na hora de cometermos o pecado, e depois nos devolve a vergonha na hora de confessar ao sacerdote. E é por isto, meus irmãos, que nenhuma prática religiosa é mais descurada, desprezada, mais odiada e caluniada do que o sacramento da Santa Confissão. Eu já disse e volto a repetir: se nós que somos sacerdotes, eu e o Frei Leão e outros sacerdotes, papas, bispos, seja quem for, freiras, madre superiora, mas principalmente os sacerdotes, nós que somos sacerdotes do sumo cordeiro, que oferecemos a Nosso Senhor santo sacrifício todos os dias na missa, nós que somos padres devemos nos confessar pelo menos uma vez por semana, é a nossa regra. Quanto mais um leigo que se diz autêntico católico, uma alma que se diz católica e sacode o jugo da Santa Confissão, meus irmãos, com os pés, ela engana aos outros e a si mesma, com as desculpas que o próprio demônio sussurra no seu ouvido de não se confessar. O seu catolicismo é vão e já se tornou uma piada de fazer gargalhar os demônios do inferno que esperam só esta alma morrer. Porque a Deus, esta infeliz alma jamais irá enganar. Quão infeliz é uma alma que se apresenta diante de Deus leprosa e chagada, sem a reta intenção da verdadeira conversão. Não negligenciemos o tempo, meus caríssimos irmãos e irmãs, este tempo que nos foge rapidamente e que nos será pedido contas de cada segundo que perdemos, na ilusão de que ainda viveremos 50 ou 100 anos, quando na realidade, meus irmãos, nem um dia temos seguros nesta miserável vida. Ajustemos as nossas contas com Deus hoje e agora, a fim de que não tenhamos a infeliz sorte de cairmos no infeliz lugar daquela infeliz mulher que diante de todos exclamou: eu estou no inferno e ele existe. Que Nossa Senhora, na sua bondade infernal, possa tocar na alma, na nossa alma e no nosso coração, e que através do Santo Rosário que nós rezamos,
ela nos livre de cair no inferno, mas que no final de cada segundo, de cada alma que está aqui presente, das nossas famílias, das pessoas que nós rezamos e que estão enfermas, possam ser tocadas pela graça de Deus e que possam ter uma contrição perfeita. E que Nossa Senhora também nos conceda, meus irmãos, não só a mim, o Frei Leão, e não só a cada um de vocês, mas aquelas almas mais duras de coração, que na hora da morte encontrarem um sacerdote que possam confessar elas e dar também a unção de Jesus. Ave Maria Puríssima, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.